uso da palavra. E diz assim, olha, a palavra do Senhor, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, verso de número 54. Diz assim a palavra do Senhor. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo, outro disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e vendando-lhe os olhos, feriram-no no rosto, e perguntavam-lhe, dizendo: profetiza-nos, quem é que te feriu? Olha só o que a palavra do Senhor está mostrando. Pedro, ele está acompanhando Jesus de longe. E a Bíblia está mostrando que Pedro, ele está sensibilizado, ele ama Jesus, mas ele tem medo de se aproximar nesse momento de Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que tudo aquilo que Pedro falou que não ia fazer, ele fez. Tudo aquilo que Pedro falou: Senhor, eu não farei, foi tudo aquilo o que ele fez. Você crê que essa é a palavra de Deus? Que Deus vai falar com você? Então eu tenho uma palavra rica, poderosa, do coração de Deus para ministrar ao teu coração. Fique comigo, porque essa palavra é do Deus Todo-Poderoso. Agora traga a mão, ou mesmo a tua Bíblia, para a altura do teu coração, e vamos falar com o Senhor. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, eis aqui o povo, eis aqui a palavra, eis aqui a determinação do céu. E nós estamos aqui, meu Pai, como no primeiro dia que essa igreja foi aberta, para pregar a palavra com amor, com determinação, com disposição. E eu venho aqui, meu Pai, nesse altar com toda a humildade, pelo Espírito Santo do Senhor, trazer a verdade para os corações. Meu Deus, hoje, nesse dia especial, a qual nós elegemos e servimos ao verdadeiro Cordeiro Pascal, nós estamos aqui, meu Pai, para declarar que o Senhor é o Deus das nossas vidas e Senhor das nossas almas. Envia, meu Pai, essa palavra com muito poder e com bastante autoridade, e que no coração do teu povo essa palavra reverbere, essa palavra floresça, essa palavra, meu Pai, alcance o resultado para o qual está sendo enviada. Meu Deus, que não seja a carne, que não seja o homem a falar, mas que seja o Senhor, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir forte o nome do Senhor. E por gentileza, toda a igreja pode tomar o assento. Tem momentos na nossa vida
que nós fazemos promessas que nós não damos conta de fazê-las, de cumpri-las. Eu não sei se já aconteceu com você, de você fazer uma promessa e não conseguir cumprir ela. Você falar assim, olha é o seguinte, amanhã, 8 da manhã eu vou te ajudar a bater aquela laje. Aí chega 8 da manhã, cadê as pessoas, cadê o povo, cadê quem você convidou para estar com você? Ninguém aparece. Então, é muito difícil manter as promessas ativas. Quem consegue mesmo manter todas as promessas ativas é apenas Deus. Tem promessas que, por mais que você, como pessoa, ser humano, tente, ou seja, levá-la consigo e determiná-la porque você falou, em muitos momentos será difícil manter essa promessa a quem você prometeu. E Pedro, ele fez uma promessa para Jesus. Pedro falou com Jesus que poderia acontecer qualquer coisa, que ele poderia passar por qualquer situação, mas que ele não negaria o Mestre. Ele prometeu que não negaria. Igreja, uma coisa que Jesus falou para Pedro, e Pedro não deu atenção, é que quando o galo cantasse, Pedro já teria negado Jesus 3 vezes. E hoje nós vemos que isso tudo baseadamente se encaixa também no sistema espiritual da fé. Pastor, me explica isso. Eu te explico. Lá em Israel, os judeus, eles não criam galinhas. Para você saber, para via de regra, quem cria galinha e quem criava galinhas, galos, nessa época de Jesus, eram os romanos. E você sabe melhor do que eu, que Jerusalém no Antigo Testamento se encontra destruída, se encontra completamente abalada, vai ter a reconstrução dos muros de Jerusalém, mas o fato é que 400 anos Deus ele vai ficar em silêncio. E esse período se chama período interbíblico. E aí, depois desses 400 anos, aparece um homem no meio do deserto com uma pregação completamente estranha. E qual que era a pregação? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí a Bíblia vai contar e vai nos dizer que João Batista, ele traz o tempo da graça, o tempo de Deus, mas já com o Império Romano dominando o povo judeu, o povo de Israel. Então, quando Jesus falou, olha, quando o galo cantar, 3 vezes você já vai ter me negado. Isso mostrava a Pedro que o mundo estava dando um sinal que estava querendo ele de volta. Pedro, sem perceber, ele não levou a sério as palavras de Jesus. Jesus falou com Pedro, olha Pedro, Satanás está te cirandando. Pedro, eu roguei ao Pai pela tua vida. E Pedro, o tempo todo, achando que era o quê? Forte. Achando que conseguiria manter a palavra dele. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado: você tem mantido as suas palavras? As suas promessas? E hoje nós vamos aprender de uma forma espiritual o que significa o cantar do galo. Por quê? Qual é o significado dessa palavra? Porque Jesus, ele usa essa figura, ou seja, porque Jesus fala com Pedro, olha Pedro, você me negarás, porque Jesus ele usa o galo para determinar que Pedro vai o negar. Primeiro ponto que você tem que entender, esse galo aqui, exposto e anunciado por Jesus, estava indicando aquilo que estava no mundo.
no meio dos romanos, a criação que eles mais gostavam de ter, ou seja, a criação de galos, de galinhas. E aí, para sair um pouco disso, quando Pedro, ele toma a decisão de ir atrás de Jesus, de olhar Jesus de longe, Pedro, ele sente um sentimento. E sabe qual é esse sentimento, igreja? Medo. O primeiro cantar do galo é o medo. Pedro, ele está o quê? Amedrontado. Ele está com muito medo daquela situação. Ele está sabendo que se as pessoas o virem seguindo Jesus, ele também pode ser o quê? Ele pode ser preso. Então muitas pessoas, elas também têm medo de se entregar de verdade para Jesus, de entregar de verdade a vida para Jesus, de levantar a mão e falar: Senhor, verdadeiramente eu quero te buscar. Então o primeiro cantar do galo, o primeiro sinônimo dessa palavra é o medo. E quem aqui tem medo, levanta a mão. Seja sincero. Pastor, eu tenho medo de escuridão. Eu tenho medo, pastor, de sair de noite. Eu tenho medo de dormir com a luz apagada. Nós temos muitos medos. E esses medos acabam dificultando você de avançar para onde você tem que avançar e chegar. Pedro, ele está com muito medo daquela situação. Mas vem cá, Jesus, na quinta-feira, ele estava no cenáculo, mobiliado com seus discípulos. E aí Jesus, ele fala o quê? Aquele que colocar a mão comigo no prato, esse me trairá. É esse que é o traidor. E aí a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele faz de tudo para alcançar a alma de Judas, porque além de Pedro, Judas é outro medroso. E a palavra do Senhor vai dizer então que eles saem do cenáculo, eles cantam um hino, eu não sei qual é, mas eu quero imaginar que é um hino como esse: o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Mas fato é que eles saem do cenáculo e eles vão para o Getsemane. E a palavra do Senhor vai dizer que no Getsemane, Jesus, ele deixa os discípulos ao pé do Monte das Oliveiras. Jesus, ele sobe para o monte com Pedro, Tiago e João. E ele fala com os seus discípulos: vigiem comigo, orem comigo. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele está em tamanha angústia. Tamanha angústia. Eu quero dizer para você e mostrar como Pedro estava antes da prisão de Jesus. A Bíblia vai narrar que Jesus, ele está sabendo o dia da sua morte, como ele vai morrer e quem vai colocá-lo na cruz. Eu quero perguntar para você que hoje está aqui comigo: já pensou você saber o dia que você vai morrer, a hora que você vai morrer e como você vai morrer? É desesperador, sim ou não, igreja? Já pensou, meu irmão? Hein? Que difícil seria? Já pensou? Não é difícil pensar? Jesus, ele está agonizando em vida, porque ele é 100% homem e ele também é 100% Deus. E ele está orando dizendo: Pai, se for possível, passa-te de mim esse cálice, sem que eu beba, mas que todavia se cumpra a tua vontade. Aí Jesus, ele chega ao tiro de pedra dos seus discípulos, e eles estão como? Dormindo. Não conseguem vigiar uma hora. E aí Jesus, ele desesperado, quando ele menos espera, quem vem lá com a multidão? Judas.
O mesmo que estava na mesa. Aquele que colocou a mão no prato, que comeu um bocado molhado. Pedro, por 30 moedas de prata, ele trai o mestre. E aí, Judas chega perto de Jesus e ele dá um beijo. Ele dá um beijo em Jesus, fingindo que não estava nada acontecendo, de uma forma cínica. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus percebeu a maldade, vendo Jesus que eles o levariam para a morte, Pedro, que estava com a espada na bainha, ele perguntou a Jesus: Senhor, vamos para a batalha? Feriremos eles a espada? E Jesus ele vai fazer uma declaração: aquele que fere com a espada será o quê? Ferido. E aí Pedro, ele está com o peito estufado, e ele começa a golpear o vento, e alcança a orelha do servo do sumo sacerdote, o Malco. E a palavra do Senhor vai dizer que naquele momento, Pedro, ele mostra toda essa valentia. O homem é valente, sim ou não, igreja? O homem é valente. O homem não tem medo de nada. Esse homem agora, perto de Jesus, ele demonstra ser quem ele não é. Perto de Jesus, ele é uma coisa. Mas a Bíblia vai mostrar que quando a coisa pegou, o medo tomou conta de Pedro. Pastor, me mostra isso? Eu te mostro. Lucas 22, verso 54. Veja comigo. Então, prendendo, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguia de longe. Tem muitas pessoas que vivem assim. Para servir Jesus tem que ser de longe. Para amar Jesus tem que ser de vez em quando. Para amar Jesus de verdade tem que ser quando a coisa está feia. A pessoa só quer seguir Jesus de longe. Ah não, eu gosto de Jesus aonde ele está. Eu gosto de servir a Jesus do meu jeito, no meu tempo. Então Pedro, ele está demonstrando o quê? Ele está demonstrando que ele é um covarde, que ele é um medroso. Ele está demonstrando que ele não tem força para seguir Jesus. Mas nós temos outro detalhe, que é a frieza. A Bíblia vai dizer que Pedro, além de demonstrar o medo e de estar seguindo Jesus de longe, porque tem pessoa que é assim, né? Tem pessoa que não pode ser vista nem entrando dentro da igreja. Se carregar a Bíblia, a pessoa ela já pensa que vai ficar mal com a colegagem. Então ela só procura Jesus de vez em quando, só quando é cômodo. E a Bíblia vai dizer, através dessa mensagem, que o segundo fator do cantar do galo é a frieza espiritual. Pedro já estava seguindo Jesus de longe. E para você que gosta aí das amizades, no momento que Jesus precisou, todo mundo deu linha. Ninguém ficou com ele. Todos os discípulos fugiram. E Pedro está acompanhando ele de longe, para salvar o único, se deixar João. Mas via de regra, todos deixaram Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que os criados que estavam no pátio acenderam uma fogueira. E Pedro chega perto, Jesus está lá bem longe. Pedro está vendo os soldados batendo em Jesus, e ele está ali, ele que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, que mostrou que era valente, mas o momento que a coisa pegou, ele está ali quietinho, apaisando. Ninguém sabe quem é ele. Pedro, ele está no meio daquelas pessoas e ninguém sabe que ele é o quê? Discípulo de Jesus. Olha só o que vai dizer aqui, olha, no verso 55. E havendo se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Olha, todos estavam no meio do pátio, todo mundo vendo o que havia acontecido. E aí Pedro
sem que ninguém soubesse quem ele era. Todos estavam ali se aquentando porque fazia muito frio. E um fator que é muito comum quando a pessoa começa a sentir medo, porque eu disse para você, e eu vou dizer mais uma vez, o medo é a maior arma de Satanás contra você. Ele usa o medo para você não orar, ele usa o medo para você não buscá-lo, ele usa o medo para você não confiar em ninguém. O medo é uma das maiores armas do diabo. Mas além do medo, depois que ele vem, sabe o que vem? A frieza espiritual. Um dia na presença, e no outro dia se escondendo e seguindo Jesus de longe. Pedro, sem perceber, ele está frio. Ele está vendo tudo acontecer em volta dele e ele não sente nada. É como aquela pessoa que vê maldade e a pessoa não sente mais nada. Quer um exemplo? Pregado no domingo? Caim mata o seu irmão. Não se sabe se foi a paulada, se foi a pedrada ao certo. Não se sabe se enterrou o irmão. Mas Deus de fato pergunta: Caim, aonde está o teu irmão Abel? Aonde está ele? E o que Caim responde para Deus? Sou eu tutor do meu irmão? Sou eu pai dele? Hoje Deus está te perguntando: aonde está a tua fé? Aonde está a tua esperança, a tua credibilidade? Não no pastor, não na placa, mas em Deus. Aonde está o primeiro amor? Aonde está a vida? Aquela vontade de se entregar, aquela vontade de ser igreja. Aonde está? Se perdeu. O que ganhou lugar hoje, no lugar desse sentimento de entrega, sabe o que é? O ter. Nós estamos mais preocupados em ter do que ser igreja. Hoje essa pessoa está destruída, desgraçada, amedrontada, miserável. Se não é com você, não é problema seu. Frieza espiritual é uma apatia do mundo, é um sistema que o mundo entra. Por quê? Porque cada um quer cuidar do seu problema. A igreja deixou de ser igreja e o mundo tem entrado dentro da igreja, porque o amor tem ido embora. Quantos casamentos estão acabando? Quantos filhos que foram criados na igreja, quando crescem, abandonam o cristianismo? Por que está acontecendo? Frieza espiritual. O povo que não quer buscar, o povo que não quer orar, o povo mais feliz do mundo que anda triste, que anda entregue à vontade da sua própria carne, da sua concupiscência. Mas para violentar ainda mais a consciência de Pedro, sabe o que ele despertou com aquela situação? Porque eu digo algo para você. Hoje você pode estar aqui, para todo mundo você é uma pessoa de boa aparência, uma pessoa louvável, mas Deus te conhece. Deus, Ele sabe o que tem no teu coração, e Deus sabe que é podridão, porque a Bíblia vai dizer que as obras do homem é como trapos de imundície, e a palavra do Senhor vai dizer que Pedro, que andou com Jesus, que disse amar Jesus, Pedro sempre estava envolvido, ele puxava o bonde. Aonde Jesus estava Pedro, Tiago e João. Quando Jesus vem andando sobre as águas, o primeiro a querer descer do barco é quem? É Pedro. Quando Pedro, ele está ali ouvindo Jesus falar e fazer uma inquirição de quem as pessoas diziam que ele era, Pedro, ele vai falar o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas o mesmo Pedro, que era referência, o mesmo Pedro, que era um grande homem de Deus, o mesmo Pedro que andou sobre as águas, foi o mesmo Pedro que andou com uma palavra enganosa nos lábios, que andou com uma palavra podre no coração. Pastor, e qual foi essa palavra? É o cantar do galo. Sabe qual palavra é essa? Palavra de engano. Tem que tomar cuidado.
Me prova, pastor, eu te provo. Olha só o que vai dizer aqui, olha, em Lucas 22, verso 56. E como certa criada, vendo estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele fez o que, igreja? Dizendo: mulher, não conheço. Verso 58. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou quem? O galo cantou. As pessoas dizendo assim: olha, você anda como ele, você fala como ele, você se parece com ele. Eu não conheço esse homem. Jesus apanhando de um lado e Pedro negando do outro. Eu não conheço, não. Mulher, eu não conheço esse homem. Homem, eu não conheço esse homem. É como aquela pessoa que nega Jesus. É como aquela pessoa que anda com Jesus por aparência, por comodidade. Por exemplo, eu quero dar um exemplo para vocês. Vem aqui por gentileza, irmão Flávio, por gentileza. Esse aqui é o Pedro, ó. Olha aí para esse Pedro aí. Pedro está aqui. Aí Pedro está ali, esquenta a mão na fogueira. Esquenta, ele está fazendo frio, não está? Está gelado. Aí uma pessoa chegou para ele e falou assim: olha, você se parece com aquele que foi levado para ser crucificado. Você faz parte, não é? Daqueles que andam com ele, não faz parte? Ele conhece Jesus. Aí chega outra pessoa: olha, você anda como ele, não parece que anda com Jesus esse homem aqui? Olha só, ele está vestido bem, é bonitão, parece com Jesus, parece que anda com Jesus. Mas quando perguntaram para ele, sabe o que ele respondeu? Não conheço. Aí outra pessoa vai falar assim: olha, mas você é Galileu, você vem da Galileia também, você anda com Jesus, anda ou não anda? E o que esse Pedro respondeu? Não conheço Jesus. Anda como Jesus, fala como Jesus, se parece como Jesus, mas nega Jesus. Esse Pedro aqui, olha, ele já confessou Jesus. Mas aquele Pedro lá, quando perguntaram ele, quem disse que ele quis dizer a verdade? E a Bíblia vai dizer que ele, com uma palavra enganosa, ele nega a única pessoa que amou ele de verdade. Amém? Esse Pedro aqui não negou não, né? Negou não? Então volta para o seu lugar, aplaudindo o nome de Jesus. Amém? Ele está dizendo: não, não conheço mesmo. Eu não conheço. E eu quero abrir umas aspas aqui, porque tem momentos na vida que nós somos assim. Nós negamos Jesus com as nossas atitudes. Nós negamos Jesus com aparências. Quem destrói a obra de Deus é o homem. Somos nós. Quem estraga o que Deus edifica sou eu. É você. Toda vez que você escolhe caminhar, Senhor, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, agora a minha vida vai ser transformada, agora eu vou andar na rua. Aí, na primeira oportunidade, o que a pessoa faz? Ah não, hoje não dá, hoje eu tenho que tomar essa cerveja, hoje eu tenho que acender esse cigarrinho, depois eu volto para ele vai entender, negando Jesus. Pessoa sem perceber, ela vai negando, e quando ela menos espera, ela está tão longe de Jesus, que não tem como a pessoa se aproximar dele facilmente novamente. Jesus está no mesmo lugar. Você veio aqui nessa igreja hoje,
E eu tenho certeza que você veio para encontrá-lo. Por isso, independentemente do que tenha acontecido na tua vida, faça diferente. Não negue aquele que nunca negou socorro para você. Sabe o que você deve fazer nessa noite? É levantar a tua cabeça e dizer que Ele é o Senhor e Salvador da tua vida, aquele que muda a tua história e aquele que escreve uma nova história para você. Fala para essa pessoa que está do seu lado: não negue Jesus. E é sintomático. O próprio profeta Jeremias, ele vai dizer uma coisa. Veja comigo, é de Deus para você. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, verso de número 5. Diz assim: olha, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito. Se você confiar em mim, você já é maldito. A Bíblia não está dizendo que eu não posso confiar na minha esposa, tá? A Bíblia não está dizendo que eu não posso confiar em você. A Bíblia está dizendo que maldito é um homem que se apoia no braço do homem e deixa de esperar no braço do Deus Todo-Poderoso. Maldito homem. E sabe por quê? O profeta está dizendo isso por intermédio de Deus, porque um dia Deus confiou no homem. E sabe o que o homem fez? Colocou a culpa nele. Foi o Senhor que me deu essa mulher aqui. Por isso que eu peguei, porque o Senhor me deu ela. A culpa é dessa mulher que o Senhor me deu. O homem jogando a culpa para Deus. E vai continuar aqui o profeta Jeremias, no verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O coração do homem é perverso. É por isso que você não tem que fazer nada para Deus por emoção, porque uma hora o sabor acaba da goma de mascar. Uma hora você vai perceber que todas as atitudes tomadas no momento da empolgação, sabe o que vai gerar lá na frente? Frustração. É por isso que eu preciso não olhar para o meu coração. Eu preciso perguntar para Deus: o que eu faço? Para onde eu vou? Que destino Ele quer para mim? E como eu chegarei naquele destino? Porque sozinho eu não consigo ir. Enganoso é o coração do homem. Toda vez que você ouviu o seu coração, você quebrou a cara. Relacionamento, vida com Deus, trabalho. Não, eu tenho que ouvir a voz de Deus. O melhor amigo do homem é Deus. É Deus. Porque no momento que você mais precisa, o único que está do seu lado é Deus. Eu me lembro quando eu me converti. Eu cheguei na obra porque eu era pedreiro. Aí eu falei assim: olha, tem novidade para vocês. Trouxe cachaça? Trouxe uma barrigudinha? Não, eu trouxe uma novidade melhor, me converti, eu aceitei Jesus na minha vida. Aí os pedreiros começaram a falar assim: que nada, mudou coisa nenhuma não, amanhã você vai pro bar com a gente. E aí foi passando o tempo, e aí eles começaram a zombar, por fim sair da obra. Mas tudo aquilo que eles disseram para mim em zombaria, aconteceu em vida pela promessa do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que isso reflete na minha e na tua vida? Que não importa como você chega na presença de Deus. Você pode chegar em frangalhos, em pedaços, amedrontado, se sentindo a pior pessoa, depressiva. Mas quando você aceita Jesus de verdade e não nega Ele, Ele levanta os braços para te ajudar e faz com que você viva o melhor da parte dele. Amém, igreja? Mas, além de tudo isso que eu disse para você por último, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus é crucificado. Pedro chora amargamente porque traiu Jesus, não é? Pessoa comete o erro e depois quer chorar. Não adianta chorar depois que comete o erro, porque aquilo que você faz, você irá colher.
Mas aqui nós vamos aprender uma segunda lição, que é o despertar da consciência. João, capítulo 21, verso 14. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus já havia aparecido depois da ressurreição para os seus discípulos 3 vezes. E Jesus, sempre que aparecia, ele não falava nada com Pedro. Mas essa última vez que ele vai aparecer, que é a 3ª vez, né? Ali para Pedro, última vez, consequente a falar com Pedro, Jesus, ele vai fazer algo que talvez você não faria. João 21, verso 14. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu o quê? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Verso 16, tornou a dizer-lhe 2ª vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas, apacenta para mim. Verso 17, disse-lhe 3ª vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. E agora eu quero que você entenda que quando nós vamos pegar a palavra amor do grego, ela tem vários sentidos, vários tipos de amor. Basicamente, Jesus está perguntando para Pedro, preste atenção aqui no altar, Pedro, tu ágape, e ágape é o amor sacrificial, o amor que a mãe tem pelo filho, talvez, né? Aquele amor que se entrega, que se doa, que se dá. Ô pastor, não é amor do pai, não, o pai também entrega a vida pelo filho, não se entrega? Eles costumam dizer que o amor de mãe é mais parecido com o amor de Deus. Mas vamos lá, Jesus pergunta 2 vezes, tu me amas? Você é ágape? E Pedro fala por falar, Senhor, eu te amo. E quando Jesus fala pela 3ª vez, Simão, Pedro, tu me amas? Pedro vai falar com Jesus o quê? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, mas esse eu te amo já soa diferente. E esse amor aqui, o último amor que Pedro externa, é o amor pilos. E qual que é esse amor, pastor? É o amor por conveniência. É o amor que a pessoa tem por outra pessoa, talvez por amizade. Por exemplo, se você torcer para o Cruzeiro, você é meu amigo, né? Ou se você torcer pelo Atlético, você é meu amigo, minha amiga. Esse amor é o amor pilos. É o amor por comodidade, por amizade. E Jesus pergunta a Pedro qual é o amor que ele o ama. E Pedro tenta falar para Jesus, mas no final, sabe o que ele fala para Jesus? Eu não consigo te amar como o Senhor me ama. Porque o amor de Jesus, sabe qual é? O amor ágape. Aquele amor que não recebe nada, aquele amor que não recebe em troca, mas aquele amor que é capaz de dar a vida por aqueles que não merecem. Tem o amor eros, que é aquele amor por interesse, ou seja, se você me amar, eu te amo. Se você me der, eu te dou. Se você vir, eu vou. Mas o amor de Jesus é completamente diferente. Você pode ter chegado aqui hoje sem se amar, sem amar a obra de Deus, ou sem amar a sua vida.
Mas Jesus está dizendo hoje que o amor que Ele tem por você é um amor ágape, um amor incondicional, verdadeiro e puro. Hoje, você não está aqui simplesmente em culto. Você não está aqui simplesmente para levantar uma bandeira. Você está aqui porque esse amor te alcançou. Tudo vai passar, igreja. Tudo vai passar. Isso aqui vai acabar. Uma hora o imóvel vai ficar. Uma hora a sua roupa vai ficar. Mas sabe o que Deus quer levar? A tua alma. A tua vida é mais valiosa do que qualquer coisa. E depois de tudo isso, Pedro, que teve a nova chance, a consciência restabelecida, porque vamos pensar no Pedro. Pedro, ele estava se sentindo a pior pessoa, ele estava, negou Jesus, abandonou Jesus quando ele mais precisava, se escondeu. Jesus ressuscitou, perdão, e agora Pedro está como? Todo sem graça. E ele ainda fala assim, olha, eu vou pescar, e foi outros discípulos atrás dele, falando que iam pescar também. Pedro está sem graça, mas Jesus com todo amor chega e dá outra oportunidade para ele. O homem não dá oportunidade para você e para mim, mas Deus ele dá. Não importa o tamanho do seu pecado, o que vai importar para Deus é quem você é. Deus, ele não aprova o seu pecado, mas ele ama você porque você é dele. Amém, igreja? Que a sua consciência seja restaurada, que não seja mais um culto de domingo, aonde nós entramos na igreja por entrar e saímos por sair. E Pedro, voltando um pouco na história, quando nega Jesus e ouve o galo cantar, ele vai receber um olhar que eu não queria que você recebesse. Olha aqui para mim nos meus olhos. O meu olhar ainda é mais ou menos. Não assusta, não assusta? Não assusta. Mas eu vou te mostrar que o olhar de Jesus é estarrecedor. Lucas 22, volta lá comigo, verso 61. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 22, verso de número 62. Já estamos caminhando para o fim da ministração. Leia comigo também o verso 61. Diz assim, olha, a palavra do Senhor. E virando-se o Senhor, Lucas 22, 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra de quem, igreja? Como lhe tinha dito, antes que o galo cante, hoje me negarás quantas vezes? E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Imagina, Pedro está ali, negou Jesus, o galo cantou, e quando Pedro vira, o olhar dele fixa no olhar de Jesus. E Jesus olha para Pedro com aquele sentimento de tristeza. Me negou. Carreguei no colo, no ombro, e me negou. Pedro ficou tão sem graça. Pedro ficou com a consciência tão pesada que ele desabou. Ele saiu daquele lugar, daquele pátio. Os soldados pegaram Jesus, tamparam os olhos de Jesus, bateram mais em Jesus. Fala quem te bateu, profetiza quem te bateu. E Pedro foi para um lugar à parte, talvez escuro, chorar sozinho. Sabe por quê? Porque negou Jesus. Você tem negado? Não quero me batizar, está negando. Não quero servir direito, está negando. Não quero fazer a vontade de Deus, o pastor está negando. E quando ele ressuscitar, se você não se arrepender, você vai ficar. E aqui, olha, eu deixo um aviso para a igreja. Segunda carta, primeira, aliás, de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1. E eu quero que você entenda que se você negar Jesus, você viverá a pior vida, porque quem nega Jesus não recebe a salvação.
1 Timóteo capítulo 4, verso de número 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns à fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Sabe o que o Paulo está dizendo? Que nos últimos dias, não em todas as igrejas, mas a maioria, quem vai fazer o circo completo vai ser o diabo. A Bíblia vai dizer lá em Oséias: irão errantes de mar, vão tentar ouvir a palavra e não as escutarão, porque haverá um tempo que haverá fome e sede, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Pedro tinha a palavra do lado dele e negou. Você hoje está aqui hoje, tem a oportunidade de ser igreja, de se entregar e de viver uma vida santa. Ou você pode fazer como Pedro, sair da presença e negar Jesus. Toda a igreja se coloca de pé e vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Coloque a mão na altura do teu coração. Eu quero que você eleve o teu pensamento. Tomara que você nunca escute o cantar desse galo, hein? Esse galo, até a morte de Pedro, cantou nos seus ouvidos. E o galo só canta de madrugada, não é? De regra. Não é assim? Pedro, talvez todos os dias da vida dele, quando escutava um galo cantar, ele se lembrava. Um dia eu estive na presença, um dia eu tive um amigo, um dia eu tive a pessoa que me amava, e eu atraí. E eu neguei. Eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é, eu não faço parte do grupo dele. A maior onda, e eu tenho dito isso muito aqui na igreja, não é a onda da crise, da doença, mas é a onda do sem igreja, dos desigrejados. Nós estamos vivendo a pior época da nossa história, da nossa geração. A obra é feita com desdém, as pessoas não querem o céu de verdade, elas querem o que o céu pode oferecer. O amor pelas almas está se acabando. Ninguém quer deixar as 99 para ir atrás de um. Vale mais apenas ficar com as 99, a uma que se lasca. Hoje, o evangelho é me dá. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. E o próximo? Que próximo o quê, pastor? Cada um cuida da sua vida. Falsa igreja, falso evangelho, doutrina de demônios. O que você tem edificado é para quem? É para quem? Que adianta? Que adianta ter? O que adianta ter o mundo inteiro? O que adianta ser reconhecido, ter status, fama? O que adianta? Se Deus conhece o teu coração, se Deus sabe que você tem hipocrisia, o que adianta? Você pode ir para farra em uma noite e vir para a igreja no domingo, isso não vai mudar que você é um hipócrita. Não muda. Para Deus você é. Para Deus, se eu viver uma vida desregrada de aparência, eu sou um hipócrita. Igreja, acordemos para a história verdadeira. Jesus, Ele não quer a roupa mais bonita. Jesus, Ele não quer a homilética, a oratória, a dicção mais evoluída. Jesus, Ele não está à procura de grandes massas. Jesus, Ele está à procura da verdade. Aonde está a verdade? Eu tenho ouvido muito que quando há guerra, a
a primeira coisa a ser morta é a verdade. Em uma guerra, o primeiro fator que morre é a verdade. Seja verdadeiro, seja sincero, sincera com você mesmo. Você está perecendo, está morrendo porque você quer. Tem um Deus que te ama. Jesus não morreu apenas para te salvar, mas Ele morreu para te dar vida e vida em abundância. Não só nessa terra, mas Ele preparou uma cidade santa. Ele preparou um lugar indescritível. Ele é o Deus da minha alma. Ele é o Deus que sonda a minha vida. Ele não quer que você pereça. Paulo vai dizer à igreja de Corinto: quando vocês se julgam, não aos outros, tá? Mas quando vocês julgam-se a si mesmos, aliás, vocês não caem no julgamento do Senhor Deus. Porque quando eu me julgo, Deus me perdoa, eu me arrependo. Mas quando a pessoa não se arrepende, ela é julgada por Deus para não ser julgada por Deus com o mundo. Você precisa voltar hoje. Para de negar Jesus. Para de negar a essência. Deus te tirou do pior lugar, do calabouço, da prisão, da esbórnia. Deus te tirou do pior lugar. E no mínimo, você deve ser grato a Ele. Você deve levantar a sua mão e dizer que é grato a Ele. Igreja, você vai se lembrar dessa palavra. Que um dia alguém esteve falando com você através da presença, que é melhor ter pouco com Deus do que ter muito com o diabo. Valorize o quê? Valorize o ser, não ter no mundo, mas o ter com Deus. Valorize a vida, seja uma pessoa diferente, ame mais a obra, valorize os pastores, valorize os obreiros, valorize cada igreja que você entrar, valorize a palavra, porque para hoje estarmos aqui, pessoas morreram. E sabe o que acontece hoje? Depois de tanto comodismo, porque quando o culto era na garagem, quando a igreja era perseguida, todo mundo amava vir na igreja todo dia, amava Jesus. Depois que tem o templo, as cadeiras acolchoadas, as pessoas deixaram de buscar o Senhor de verdade. Então, para com isso, volte ao primeiro amor. Pedro, ele falou para Jesus: eu não consigo ter esse amor que o Senhor tem comigo, o amor ágape, mas eu consigo ter o amor pilos. Eu consigo te amar desse jeito, como amigo. Ame Jesus de uma maneira incondicional. Pastor, eu quero me entregar a Jesus. Eu quero entregar, pastor, a minha vida para Jesus e não negá-lo. Então hoje, não há qualquer pessoa que está do seu lado, porque essa pessoa vai embora para a casa dela e vai viver a vida dela. Mas e você? O destruído aqui é você. Talvez o miserável aqui é você. Então é você que precisa de Jesus. Então você que está sem pastor, você que não entregou a vida para Jesus, ou você que está fraco na fé e quer se reconciliar e não quer mais negar Jesus, eu quero convidar você a olhar para Jesus, mas não com vergonha, olhar para Ele com a cabeça erguida. Pastor, eu não quero negar Jesus. Você que não quer negar Jesus, levante sua mão assim bem alto. Amém? Você não quer negar Jesus não? Então sai do teu lugar. Amém? Você que levantou a sua mão, vem aqui na frente. Vamos aplaudir com forte o nome do Senhor. Amém? Isso, vem mesmo, não nega não. Tem que vir mesmo. Essa rede vai ficar mais cheia. Pastor, eu não quero negar. Eu não quero negar porque eu tenho entrado em um estado de negação. Não nega Jesus. Se você voltar para a tua casa com esse sentimento, você vai chorar amargamente, porque hoje você tem a oportunidade, mas talvez amanhã você não tenha. Ah, pastor, vou entregar a vida para Jesus no meu lugar. Então você não vai conseguir receber a salvação que você tanto quer, porque a Bíblia vai dizer o quê? Jesus dizendo: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar, eu negarei diante do meu Pai e dos anjos que são nos céus.
Então você tem que entregar diante do altar. Não nega não. Se hoje você está triste, pastor, eu já entreguei a vida para Jesus, eu estou bem na presença, mas eu me encontro tão chateado, tão triste. A minha vida, pastor, é tão ruim, eu quero a mudança. Você que quer ter uma vida transformada, eu vou te dar uma oportunidade através de Jesus. A oportunidade, aliás, não é minha, é daquele que me colocou nesse altar. Se você quer viver a melhor vida, então corre para cá, vem se encontrar com Jesus. Amém? Alguém mais quer se entregar e se encontrar com Ele? Pois bem, você que está aqui no altar e tem condição, eu quero que você se dobre, não diante do pastor, mas diante da presença dele. Amém? E eu quero que você que está no teu lugar estenda as mãos em direção a qualquer pessoa que está aqui. Estenda as suas mãos e você vai orar por essa pessoa. Mas olha, tenha temor. Se a tua vida não estiver no altar, não ore. Porque se a tua vida não estiver no altar, o teu lugar não é no teu lugar aí. O teu lugar é de joelhos entregando a vida para aquele que morreu por você. Então você que está aqui, olha assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu coloco a minha vida diante do teu altar. Eu não te negarei, porque eu sei que o Senhor nunca me negou. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu entre pelas portas da cidade santa, porque Jesus Cristo é o meu único, exclusivo e eterno Salvador. Agora eu quero orar por vocês. Pai, nós estamos aqui. A Bíblia está aberta e a palavra já foi ecoada e reverberou no coração do povo. Oh meu Deus, o homem não pode fazer nada se o Senhor não estiver com ele. A Bíblia vai dizer que o homem não pode receber nada senão lhe for dado. Meu Deus, abençoe cada alma, cada vida. Eu estou nos céus e a terra por testemunha que eu preguei a bênção e a maldição. A vida e a morte. A vida para quem aceitou, e a maldição e a morte para quem rejeitou o chamado. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu coloco cada pessoa no teu altar e entrego elas ao Senhor. O melhor pastor, Pai, da história está aqui nessa noite. E não é o pastor Igor, é o pastor Jesus Cristo, o pastor dos pastores. Então, meu Pai, levante essa pessoa e faça que ela venha, meu Pai, caminhar até o fim, na mesma oportunidade que Pedro, ele teve depois da negação. Que assim seja feito, amém. E graças a Deus. Toda a igreja se coloque de pé e vamos aplaudir o nome do Senhor.